desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Por que eu não coloquei o tema desenvolvendo relacionamentos perfeitos? É simples, porque não existem relacionamentos perfeitos. Por que não existem relacionamentos perfeitos? Porque não existem pessoas perfeitas. E onde houver uma pessoa, haverá uma dificuldade de relacionamento. Onde houverem duas pessoas, sempre haverá dificuldades para o relacionamento, porque nós somos pessoas diferentes. Mas entenda, é tão importante isso, e é tão importante que você aprenda esse princípio, e aplique esse princípio à sua vida, e você vai descobrir, olhando para a Bíblia, que muita coisa boa e muita coisa ruim aconteceu na vida de muitas pessoas por causa de relacionamentos. E o desafio de Deus ao nosso coração é esse: desenvolva relacionamentos saudáveis. É importante que você aprenda esse princípio, porque isso vai ser importante para toda a sua vida. Vou dar um exemplo bíblico. Você sabe a história de José do Egito? Quem já ouviu falar na história de José do Egito, levanta a mão. Então eu vou fazendo perguntas e você vai me respondendo, tá bom? Já que você comigo a gente vai relembrar então juntos a história de José. José era aquele jovem que ainda garoto, era o garoto do papai. Sim ou não? Isso, aquele que o pai dizia: esse é o meu garoto, esse é o meu filho. Mas ele tinha ainda outros 10 filhos. E José naquele tempo era o caçula. E ganhava do pai sempre as coisas melhores. A melhor capa, né? A melhor túnica era de José. E ele tinha uns sonhos estranhos. Quem me ajuda a lembrar pelo menos um dos sonhos de José? O que ele sonhava? Isso. Exatamente. Ele teve um sonho, uma noite ele disse: turma, sonhei. E o pessoal falou: ih, lá vem ele de novo. Aqui eu quero quebrar um paradigma muito chato, irmãos, que eu vejo na sociedade, especialmente na nossa sociedade. Você já deve ter dito, inclusive, imagino que a maioria já usou essa expressão, quando você quer dizer que alguém não é ninguém, você diz o quê? O fulano é um Zé Ninguém. Irmão, está errado isso aí, né? Você não usa, por exemplo, um João Ninguém, né? Um Alvino Ninguém. Por que tem que ser Zé? Então, sei lá, né? Um Vanderlilton Ninguém. Ninguém fala isso, nunca ouvi. Né? Ninguém diz: fulano é um Vanderlilton Ninguém. Não existe isso aí. Por que tem que ser Zé? Vamos quebrar isso aqui, irmãos, hoje. Né? José era um cara importante. O que ele sonhava? É ou não é? Zé, isso aí, fica firme comigo aí, filho. Ele era um feixe de trigo. E os seus familiares, pai, mãe, irmãos, 12 feixes de trigo, ele estava no meio, e todos aqueles feixes de trigo se inclinavam a ele. Mas se você parar aí na história, vai descobrir que depois os seus irmãos o odiaram por causa disso. Ele sofreu uma tentativa de homicídio, depois foi vendido, foi para o Egito, trabalhou como escravo na casa de um homem chamado Potifar, depois com um problema lá na casa de Potifar, foi para a cadeia, ficou na prisão, muitos anos. Agora preste atenção, cheguei a contar essa história para você chegar até aqui. O que foi que aconteceu na prisão? Ele teve relacionamentos na prisão. Também interpretou uns sonhos na prisão. E interpretou os sonhos de 2 homens na prisão. Um copeiro e um padeiro. Um seria restituído ao cargo e o outro seria morto. Quando o padeiro foi restituído ao cargo, ele disse assim: olha, quando você chegar na presença do rei, não se esqueça de mim. Foi só isso. Mas a Bíblia vai dizer que José era um homem de bons relacionamentos. Tão bons relacionamentos que o carcereiro colocou ele como coordenador geral da prisão. Ele tinha liberdade dentro da cadeia. Interessante. Aquele homem saiu, foi restituído ao cargo, os anos se passaram, um dia Faraó teve um sonho. E o sonho de Faraó, quem me ajuda? Qual era? Ele sonhou com vacas. Olha a dica: 7 vacas magras e 7 vacas gordas. É por isso que tem aquele ditado que diz assim: lá em casa estamos no tempo das vacas magras, né? Significa dizer que a gente abre a geladeira. E outro dia eu cheguei lá em casa com os meninos, abri a geladeira e falei: não tem nada de geladeira? Eu falei: não, pessoal, vamos organizar isso aqui.
Aí tinha lá no fundo uns negocinhos de manteiga, aí fui esparramando tudo. Ketchup no meio, coloquei a margarina mais para frente e tal. Aí o Mateus falou assim, ficou bom, pai. Pelo menos tenho a impressão de que está mais cheio agora. Então a gente fala assim, tempo das vacas magras, quando a coisa não está muito boa, né? Tempo das vacas gordas, quando a gente tem abundância. O Faraó teve esse sonho. Muitos anos se passaram, José estava na cadeia. Aí mandou chamar os sábios, os astrólogos, os inteligentes da corte, do reino, para interpretar o sonho de Faraó. Ninguém chegou num consenso. E Faraó estava preocupado, dizia, gente, alguém tem que me ajudar a interpretar esse sonho. Se eu alcançar alguém, se eu encontrar alguém que me ajude a interpretar esse sonho, eu vou fazer desse homem o terceiro no meu reinado. De repente, aquele homem lembrou-se de José, diz a Bíblia. E ele vai a Faraó e diz assim, eu me lembrei de um homem. É um tal de Zé. Ele foi meu companheiro de cadeia. Quando aquele tempo que eu estava na cadeia, ele foi meu companheiro de cadeia. Mas um homem inteligente. Foi ele que interpretou o sonho que eu tive, que seria restituído à minha função. E o Faraó manda chamar José, José interpreta o sonho, você já sabe o resto da história. Ele se torna o homem que comandou o Egito num tempo de abundância e depois de superabundância, porque a terra teve fome e todo mundo recorreu ao Egito para comprar comida, inclusive a família de José. Conto essa história para você entender como é importante relacionamentos bons. Imagine se o José fosse um homem chato, aquele tipo de cara ranzinza, preso na cadeia e chato. Tudo que falava, não quero, não vou, não faço, eu não ajudo. Cadê minha comida? Eu estou com fome, eu estou com sede, essa cadeia está imunda. Aquele tipo de gente chata. Você acha que aquele homem iria se lembrar dele no futuro? E lembrar e dizer, ainda bem que ele ficou lá, deixa ele lá, quanto mais na cadeia melhor, larga ele lá. Mas como ele tinha bons relacionamentos, Deus usou esses relacionamentos para levá-lo a uma posição de destaque. Por isso, eu quero desafiá-lo hoje à noite a desenvolver relacionamentos saudáveis. Entenda isso. Deus pode usar um relacionamento para livrar você de uma situação difícil ou para colocar você numa posição melhor. Está desempregado? Pode ser aquele amigo seu que você teve na faculdade, na escola, aquele vizinho com quem você desenvolveu um bom relacionamento. Ele está numa boa empresa e de repente ele lembra de você, não, mas eu conheço alguém que pode ocupar muito bem essa função. E pode ser esse relacionamento que Deus vai usar para colocar você numa posição de destaque ou resolver um problema que você precisa resolver. Tenha bons relacionamentos. E como é que a gente pode desenvolver bons relacionamentos? Em Mateus capítulo 12, versículo 25, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, que toda casa dividida, todo reino dividido não subsistirá. Como é importante termos bons relacionamentos em casa, a partir da família, a partir da nossa vizinhança, a partir do nosso trabalho. Desenvolva bons relacionamentos, porque uma casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. Eu quero que alguém abra, por favor, no livro dos Salmos e leia para mim em voz bem alta o Salmo 133. Vamos lá. Salmo 133, em voz bem firme. Quem encontrou aí, leia para nós. Salmos de número 133. Aleluia. Ele começa dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, como é importante ter união, porque na unidade, a Bíblia está dizendo aí no texto, que Deus ordena a bênção e a vida. Quando você tem comunhão em casa, a unidade em casa, Deus ordena a bênção e a vida. Quando há comunhão no casamento, unidade no casamento, Deus ordena a bênção e a vida, prosperidade. Deus está nos ensinando a termos bons relacionamentos, porque quando a gente desenvolve bons relacionamentos, há uma ordem de Deus para sermos abençoados. Então, eu quero compartilhar com você alguns princípios para a gente desenvolver bons relacionamentos. Vamos ao primeiro. Se você estiver anotando aí,
Nós não temos a projeção hoje, você vai anotar aí no seu caderninho, na sua agenda. Se você anota, então anote aí. Primeiro, fale a verdade. Fale a verdade. Alguém abra em Efésios 4, 25. O que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 25? Abra sua Bíblia aí, Efésios 4, 25. Essa é uma boa oportunidade, irmãos, para a gente aprender a manusear a Bíblia, né? Então você vai lá, procura o texto na Bíblia, acha o capítulo, o versículo e acompanha a leitura aí. Efésios capítulo 4, o verso 25. Por isso, nós precisamos desenvolver bons relacionamentos. Como? Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade em amor, deixemos a mentira e falemos a verdade uns para com os outros, porque somos membros uns dos outros. Agora, presta bem atenção, irmão. Olha para mim aqui um pouquinho, preste bem atenção. A Bíblia nos ensina a falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Eu ouço muita gente dizendo assim, não, eu sou verdadeiro mesmo, pastor, eu falo mesmo. Quando o negócio está meio assim, eu já falo a verdade porque eu sou verdadeiro, eu falo a verdade mesmo. Mas preste atenção, falar a verdade não é uma prerrogativa para você ser mal educado com alguém, ou grosso com alguém, né? Ou desleal com alguém, ou usar essa pretensa verdade para humilhar a outra pessoa. Você precisa sempre falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor significa dizer, falar aquilo que tem que ser dito, com o cuidado de que há um lugar para se falar, há um ambiente para se falar, há uma circunstância para se falar. Uma vez nós fomos tomar um lanche depois do culto, e aí chegamos lá na sorveteria, era um domingo à noite, muito quente, aí fomos lá na sorveteria, era até um irmão, que na época não era irmão, mas depois se converteu, tivemos o privilégio de batizá-lo, integrá-lo na igreja, e estamos lá na sorveteria, chegamos, e aí um outro falou assim, uma esposa falou para o marido assim, mas como você é chato, hein? Aí ele virou e falou assim, mais chato é você. Aí começou pequena discussão, né? Na verdade, irmãos, para falar bem a verdade mesmo, os dois estavam falando a verdade. Mas aquele não era o lugar, nem o momento, nem a circunstância para falar aquela verdade. Vocês estão entendendo? Porque algumas verdades têm que ser ditas na hora certa, do jeito certo. Para você desenvolver bons relacionamentos, fale a verdade com amor, fale a verdade com cuidado. Segundo, para desenvolver bons relacionamentos, não fale mal dos outros. Não fale mal dos outros. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe é uma palavra dita com desonestidade, sem pudor, vil, com malignidade no tom. Palavras obscenas são palavras torpes. Então, não use palavras torpes. Não fale mal dos outros. Se você tiver que fazer algum comentário, faça com cuidado. Faça com responsabilidade. Faça com cuidado de que você não está denegrindo a imagem nem a pessoa do outro. Porque isso vai fazer de você alguém que desenvolve bons relacionamentos. Um dia eu visitei uma pessoa e cada vez que eu tinha oportunidade de conversar, eu comecei a sentir no meu coração um negócio muito ruim. A cada conversa, sabe quando você sente assim aquele aperto no coração, Elzinho? Sabe aquele aperto lá dentro, assim, no interior do seu espírito mesmo? E eu comecei a sentir aquele aperto, e eu ia embora e dizia assim, o que está acontecendo? E sempre haviam outras pessoas na conversa. E eu ia embora e dizia, Senhor, mas por que eu me sinto assim tão mal nessa conversa? E aí um dia, muito claramente, o Espírito Santo disse assim, é porque assim como você foi lá e ouviu falar de outra pessoa, assim essa pessoa também fala de você. Que ruim isso, não é? Que coisa ruim. A gente não poder confiar naquilo que conversa com o outro,
porque o outro sempre fala mal de alguém. Se você quer desenvolver bons relacionamentos, cuidado. Terceiro, além de falar a verdade, de não falar mal dos outros, para a gente desenvolver bons relacionamentos, você precisa suportar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia aí, um pouquinho para frente de Efésios. Efésios, Filipenses, depois você já vai encontrar Colossenses. Capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, o verso 13. Quem encontrou, leia por favor. Qual é a primeira frase aí, Beti? Suportando quem, irmãos? Uns aos outros. Uns aos outros. Suportar significa carregar o peso. Suportar significa aguentar a chatice, as enjoeiras. Suportar significa aguentar quando aquela pessoa está mal-humorada. Suportar significa caminhar com ela, ainda que você esteja descontente com o que esteja acontecendo. Suportar é levar o peso do outro. E eu lhe pergunto, você está disposto a suportar o seu irmão? E o texto é claro, não é? Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Olha, no casamento isso é tão claro, é ou não é, irmãos? Como isso é real num casamento? Quando eu estou chato, a Vênia tem que me suportar. E tem mesmo, coitado. Ela só tem que me suportar pelo menos mais uns 50 anos. Depois eu acho que ela não vai aguentar, vai morrer. Mas quando ela está chata, eu tenho que suportar. Porque senão, o casamento não vai avançar, não vai crescer e nunca será um casamento saudável. Estou vendo aqui o irmão Álvaro, irmã Maria. Quantos anos de casado, irmão Álvaro? 48? 48. O ano que vem, 49? E no outro ano, 50? Ó, nós vamos fazer uma festa. Grava aí, Alvino. Vamos fazer uma festa de casamento de 50 anos, irmão Álvaro e Maria. Uma festa para valer mesmo. Nesses 50 anos, eu não vou dar oportunidade não, mas eles teriam aqui se falar mesmo, né? Quanto tempo o irmão Álvaro aguentou em joelho de irmã Maria? Quanto tempo a irmã Maria aguentou em joelho de irmão Álvaro? Ah, hoje não acontece mais isso, irmã Maria. Hoje não, tal. Enfim. Mas quanto tempo? É assim que funciona. É assim que é a vida. E a Bíblia está dizendo, se você quiser desenvolver bons relacionamentos, aprenda a suportar uns aos outros. Aprenda a suportar uns aos outros. Quando a gente vai para o retiro, é muito interessante, porque aqui na igreja a gente só está junto no culto, não é? Essa hora aqui, 1h30 no máximo de culto, e a gente vai para casa. Quando a gente vai para o retiro, a gente fica uns 4 dias juntos lá. No primeiro dia, tudo alegria. No segundo dia, já começa a receber reclamação. Pastor, o fulano está assim. O pastor vem cá, quer falar com o senhor. Fala, irmão. O Beltrano falou isso para mim. Aí já começa. No segundo dia. Até terça-feira, a gente tem que apagar muito foguinho, né? Chamar os irmãos para oração. Vamos orar muito, irmãos. Ama muito, suporta muito. Porque ele furou a fila, porque ia pegar aquele bife, porque é minha Coca-Cola, porque é meu colchão, e pegou meu sapato, e me jogou na piscina, e tanta coisa que a gente escuta. E o conselho é o mesmo. Querido, aprenda a suportar. Aprenda a suportar. Suporte o seu irmão. Tenha paciência com ele. Tenha paciência com ele. Porque alguém terá que ter paciência com você. É ou não é verdade, irmãos? Sim ou não? Alguém tem que ter paciência comigo. Alguém tem que me aguentar. Então eu preciso suportar o outro. Aprenda a suportar. Seja paciente. Romanos capítulo 12, verso 18, a Bíblia diz assim: conquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, no que dizer a respeito seu, tenha paz com todos. Agora é claro, eu já descobri na prática, tem algumas pessoas que não é possível ter paz. Mas se tiver a meu alcance, eu tenho que ter paz. Né? A paz pode não ser real ou vivenciada por causa do outro, mas não por minha causa. Quarto lugar, vou repetir. Primeiro, fale a verdade. Segundo, não fale mal dos outros. Terceiro, suporte o seu irmão. Quarto, perdoe. Perdoe.
já falei tantas vezes isso aqui, nós só repetindo o texto de Colossenses 3, 13. Logo depois ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, ele diz também, perdoando-vos uns aos outros. Perdoe, querido. A necessidade de perdoar é por uma razão muito simples. Eu preciso perdoar porque eu também preciso de perdão. Você sabe que a única coisa que Jesus vai explicar naquela oração que ele ensinou, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, a única frase que ele ensina depois da oração é a respeito do perdão. Ele diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Aí ele volta e diz assim, porque se você não perdoar a quem te ofendeu, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Oh, meus irmãos, que coisa séria. Tem muita gente não sendo perdoada por Deus, quando diz, Senhor, perdoa o meu pecado. Deus diz, não vou perdoar. Sabe por quê? Porque não está perdoando o outro. Não está perdoando o outro. Você precisa aprender a perdoar. E precisa lembrar sempre, perdoar não é um sentimento. Ah, pastor, não estou sentindo nada. Não é para sentir mesmo não, irmão. É para perdoar. É tomar a decisão de perdoar. Tomar a decisão de perdoar. Nós estávamos uma vez numa reunião administrativa da igreja, umas 20 pessoas. E aí o assunto ficou meio tenso. E aí eu disse assim, irmão, perdoe. Aí o irmão falou assim, não vou perdoar não, porque eu não estou sentindo. Eu vou orar. Depois que eu orar e sentir, eu perdoo. Já vai orar há muito tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não disse, vá orar. Quando sentir desejo, perdoe. Não. É perdoar, perdoar e perdoar e perdoar. E Jesus disse a Pedro, perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Não é fazer matemática não, isso não é tabuada não, irmãos. Significa dizer, cada vez que aquele sentimento aparecer de novo, você vai perdoar outra vez. Se viu que a pessoa na rua voltou aquele sentimento ruim, perdoe outra vez, e perdoe, e perdoe, e perdoe, e perdoe, até que você tenha vencido esse sentimento ruim. Se você quer desenvolver bons relacionamentos, aprenda a perdoar. Sabe o que o profeta vai dizer que Deus faz quando nós pedimos perdão dos nossos pecados? Ele diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do oceano. É assim que eu preciso perdoar. Quando a Veima briga comigo, e aí ela vem pedir perdão, porque eu estou sempre certo, né, irmãos? Como vocês sabem, eu nunca erro. E aí a gente discute, você estava errado. Aí ela fala, tá bom, amor, você me perdoe. Então eu falo, tá bom, eu te perdoo. Quando eu digo eu perdoo, eu estou dizendo, eu nunca mais vou jogar na sua cara esse erro que você cometeu comigo, porque eu estou perdoando. Você está entendendo o que é perdoar? Porque alguns de nós perdoamos assim, tá bom, está perdoado. Mas na próxima situação, lembra daquele dia? Você falou aquilo para mim? Lembra? Lembra o que você fez? Lembra? Então, de novo, já é a 4ª vez que isso se repete. Mas você já perdoou a primeira, a segunda, a terceira. Eu estou perdoando, mas estou te lembrando. Então, se está lembrando, não perdoou. Você pode até lembrar, claro, é amnésia. Você pode até lembrar. Mas cada vez que aquele sentimento voltar, você diz, mas eu perdoei. Está apagado. Está anulado. Aquilo já foi, já passou. Se você agir assim, vai desenvolver bons relacionamentos. Se você aprender a perdoar, vai desenvolver relacionamentos que poderão ser bênçãos de Deus na sua vida. Pode ser aquele vizinho, aquele amigo que vai abrir uma porta extraordinária de trabalho para você. Aprenda a perdoar. Então vou repetir. Primeiro, fale a verdade. Segundo, não fale dos outros. Terceiro, suporte. Quarto, perdoe. Quinto, é óbvio, né? Ame muito. Colossenses 3,14 diz, suportando, perdoando e amando-vos uns aos outros. Alguém abra, por favor, em Provérbios, capítulo 10, o verso 12. Provérbios 10, 12. Aleluia. O que o ódio faz? Levanta.
faz nascer uma contenda. E o que é que cobre uma multidão de pecados? O amor, o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, meu querido, ame, ame. O amor, preste bem atenção. Amar envolve responsabilidade, cuidado, respeito. Amar implica em reconhecimento do outro, desejo de melhorar a vida do outro, desejo de que o outro se vá bem, que o outro se dê bem na vida. Sabe quando a gente percebe que o irmão de fato não está amando o outro? É numa conversinha depois do culto. Acaba o culto, aí sai lá fora, mas eu queria te mostrar uma coisa que eu conquistei essa semana. Ah, é mesmo o quê? Ah, rapaz, eu tinha uma bis velha, acabada, caí nos pedaços, mas Deus me abençoou e eu comprei uma moto nova. Aí o irmão diz, ah, é? Que benção, hein? Está indo bem, hein? Aham. Que maravilha, glória a Deus. Que moto linda, irmão. Que sorrisinho mais amarelo, mais sem graça, né? E por dentro ele está dizendo assim, porque ele, não eu. Eu continuo com aquela bicicleta velha aqui nos pedaços. Irmão, chegou ontem na igreja, Deus já está abençoando, já está prosperando. Todo dia ele chega aqui com um negócio novo, tem uma benção para contar, irmãos. Todo dia ele chega com uma benção nova para contar, eu não consigo achar uma. É sinal, um indício de que não está amando de fato. Porque quando eu amo, eu fico feliz. Quando o irmão prospera, quando ele vai bem, quando Deus está abençoando, de fato eu digo glória a Deus mesmo. E Deus vai te abençoar muito mais, meu irmão. Essa moto é só o começo de um novo tempo na sua vida. Amor implica em dizer e viver a verdade que eu desejo, que Deus continue abençoando. Por isso o amor envolve responsabilidade, envolve comprometimento com o outro. Quando eu amo de fato e vejo o irmão com necessidade, eu tenho a predisposição para dizer, não, eu quero te ajudar, nós vamos partilhar esse problema, vamos andar juntos. Ele está doente, é hora de ir lá e dizer, eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer para estar com você? Está com dificuldade em casa, o que a gente pode fazer para ajudar? Está sem dinheiro, o que a gente pode fazer para ajudar? Está desempregado, vamos ajudar, vamos ser bênção. Amor é isso, irmãos. É mais do que palavras. É mais do que dizer, ah, vai em paz, Deus te abençoe. Não. É botar a mão no bolso. É tirar do tempo. É tirar da sua energia. Para dizer, nós estamos com você. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Se você quer desenvolver bons relacionamentos que podem ser instrumentos de Deus para te abençoar, ame as pessoas. Haja com amor para com as pessoas. Pode ser essa pessoa que está agindo com amor hoje, que amanhã vai abrir uma porta extraordinária de Deus para te abençoar. Então ame, haja com amor, haja com amor. Desenvolva relacionamentos que poderão ser bênção de Deus para a sua vida. Estou terminando já. Sexto, se você quer desenvolver bons relacionamentos, haja com igualdade. Alguém abra, por favor, Romanos 12, versículos 16. Versículo 16. Romanos 12, 16. Sede o quê? Unânimes entre vós. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia usa uma figura de linguagem para nos ensinar que a igreja é como um corpo. Imagine o seu corpo. O seu corpo não é formado só de cabeça. É formado pela cabeça, pelos membros, braços, as pernas, os pés, os órgãos internos, que na verdade são tão vitais para a nossa existência. Nossa pele, os nossos olhos, nosso cabelo. Tanta coisa que Deus colocou no nosso corpo. Mas todas essas coisas são parte do nosso corpo e formam o nosso corpo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui na igreja, somos assim. Somos interdependentes. Romanos 12, versículos 3 a 5, Paulo fala muito claro sobre isso. E você precisa reconhecer a importância do outro. Essa é a lição para nós aqui nesse tópico. Aprenda a reconhecer a importância do outro.
Não comece a viver como se a vida toda, todo mundo, vivesse em sua função. Os bebês são assim, não são? Quando eles nascem, toda a atenção é dedicada a eles. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? É. E eles crescem com essa percepção. É tudo meu, 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 meu e meu. Né? Letícia tem 2 pequenininhos em casa. Há uma fase em que eles são pequenininhos que tudo é deles. Não, isso aqui é meu, mamãe. É meu. É meu. Esse é bom, é seu. É meu, papai. É seu, papai. É minha, mamãe. É, tá bom, é sua, mamãe. Eles são completamente egocêntricos. O mundo gira em torno deles. Agora preste atenção. À medida que eles crescem, a gente tem que ensinar a dizer, não é assim a vida. Você não pode continuar achando que o mundo trabalha em sua função. Agora, filho, você já é grandinho. Divide essa bolachinha com a sua irmã. Ah, não, divide. Não, divide. Só tem um danoninho, filho. É metade para você, metade para sua irmã. É fácil, irmãos? É fácil, Letícia? Não é, né? Então, mas é assim que a gente tem que ensinar. Que eles desenvolvam bons relacionamentos, aprendendo que o outro também é importante. Sabe qual é a lição para nós aqui, irmãos? Lá no seu trabalho, lá onde você estuda, pare de ser aquela pessoa egocêntrica. Tudo tem que ser em sua função, ou tudo que você faz é melhor. O que o outro faz é mais ou menos, mas que se você fizer é o melhor. É o melhor. Não, eu faço esse trabalho. Ah, quem fez isso aqui? Foi o fulano. Ah, se fosse eu, faria melhor. Está mais ou menos. Não. Aprenda a reconhecer o valor do outro. Aprenda. Aprenda a permitir que o outro faça também. Aprenda a reconhecer que Deus deu dons ao outro também. 7, aprenda a honrar. A quem honra, honra. Isso aqui é um princípio, irmãos, fundamental para a vida. Por isso que a Bíblia diz assim, filho, honra a teu pai. Há um texto em Provérbios, eu agora não me recordo aqui a referência, mas é um texto em Provérbios que diz assim, diante das cãs te levantarás. Quem sabe me traduzir esse versículo para os nossos dias hoje? Vou repetir. Diante das cãs te levantarás. Isso. Muito bem, irmã Maria José. Olha que nome lindo que ela tem, Maria e José. Olha que coisa jóia. Quando eu era garoto, irmãos, adivinha onde? Lá em Vicentina, exatamente. Quando eu era garoto lá em Vicentina, eu estudava numa escola extremamente rígida na questão disciplinar. Quando a gente entrava para a escola, ao pátio, a gente ia numa marcação que tinha no pátio para a nossa sala. Estava lá, primeira série A. Então eu estava lá, ou na B, ou na C, ou não sei, naquela época acho que não tinha nem jardim, nada. Ia primeira série meio direto. A gente ficava numa fila, em silêncio, irmãos. Aí, o sonzinho do alto-falante do colégio começava a tocar o hino nacional, todos os dias, todo mundo lá. Hino nacional brasileiro, cantando. E a bandeira hasteada. Quando terminava, todo mundo numa filinha para a sala de aula. Chegava lá, colocava o material, se arrumava, sentava. Quando o professor entrava na sala, o que acontecia? Todo mundo se levantava. Todo mundo se levantava. Aí ele entrava na sala e dizia, pode sentar, turma. Aí todo mundo sentava. Aí de repente ele dizia assim, ó, o diretor está vindo aí. Tá bom. Quando o diretor chegava na sala, que ele entrava na sala, o que acontecia? Todo mundo se levantava. E hoje, hein, irmãos? Hoje o pobrezinho entra, galera, estou aqui, cheguei, quero falar. Pelo amor de Deus, para mesmo. Chuta o moleque da frente, grita. E olha se no final ainda não for repreendido, dizendo que ele está falando muito alto com os meninos. Né? Está sendo muito duro. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, ouvindo, você grava aí, filho? Vou falar aqui para as nossas educadoras. Eu tenho um sonho, irmãos, eu falo isso em casa direto.
Eu tenho um sonho. Eu sonho, em pouco tempo, que alguém da educação se levante com uma voz profética e de autoridade para dizer: nós vamos voltar à velha disciplina na escola. Aquele esqueminha de botar de castigo, onde a professora fala e ela é autoridade para aquele garoto, para aquela garota. Vai pôr de castigo? Está de castigo. Eu não sei se é palmatória, né? Chega a tanto. Mas seria bom, né? Já para botar coisa no lugar mesmo, botar palmatória, né? Ou uma cinta pendurada atrás da porta da sala. Quem sabe? Tem um reio bom daqueles. Vai ajudar. Eu sonho. Honra. Se você quer ter bons relacionamentos, aprenda a honrar. Comece pela sua casa. Honre o seu pai, honre sua mãe, honre a sua esposa, honre o seu marido. Honre o seu marido. Volta e meia eu escuto a ver eu falar lá em casa: ó, isso aí não, isso aí é do seu pai. Seu pai gosta de comer isso aí, deixa um pouquinho para ele. Isso é honra. Nem sempre eles deixam, né? Mas que ela fala. Mas que ela fala. É honra. É honra. Honre o seu marido, honre a sua esposa, honre o seu pai. Honre. Se você honrar, preste atenção, vai desenvolver bons relacionamentos. E esses relacionamentos podem ser usados por Deus para levar você a uma posição de destaque, abrir uma porta, conquistar um desafio, vencer um problema. Você está entendendo? Na sua faculdade, na sua escola, honre o seu colega, honre o seu professor. Pode ser ele. Você não, eu tive um aluno há 10 anos atrás, excelente aluno. Foi meu aluno lá na faculdade. Foi meu aluno lá no 3º ano. É alguém que pode ocupar essa função, com certeza, eu conheço. Sei que ele é bom. 10 anos depois, porque você o honrou, Deus usou ele para te abençoar. Você está entendendo a importância de termos bons relacionamentos? Honre. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar. Quero concluir fazendo um desafio ao seu coração. Há uma chave. Há uma chave. A chave para relacionamentos saudáveis é o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. A chave é o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero hoje à noite desafiar você a sair daqui dizendo: Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero desenvolver bons relacionamentos. Eu quero desenvolver bons relacionamentos. Por toda a história, você vai descobrir que José, o exemplo que eu dei no início da mensagem, José foi humilhado pelos seus irmãos, foi massacrado pelo seu senhor, Potifar, lá no Egito, foi lançado numa prisão, podia ter 1000 razões para ser um cara chato, intolerante, mau, perverso, podia, mas ele tomou a decisão de desenvolver bons relacionamentos, e foi esses relacionamentos que Deus usou para colocá-lo na 3ª posição de hierarquia do maior império do mundo na época. Um homem usado por Deus, porque aprendeu a desenvolver bons relacionamentos. Nem quando foi trocado, vendido, humilhado, ele alimentou mágoa, porque quando ele reconheceu seus irmãos, que os irmãos se humilharam perante ele, se inclinaram perante ele, muitas vezes cumprindo o sonho que a gente acabou de citar, ele disse assim: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor o converteu em bênção, como nesse dia se vê. Aprendeu, irmãos, a desenvolver bons relacionamentos. Aprenda, desenvolva. Comece na sua casa, com seus irmãos. O melhor lugar para desenvolver bons relacionamentos é em casa com os irmãos. Pensa num lugar de Deus, preparado por Deus, para a gente desenvolver bons relacionamentos. É com irmãos em casa. Principalmente se for numa faixa etária mais ou menos igual, né? E aí a cueca de um, a meia do outro, o tênis, o sapato, o perfume, né? O pente, a escova de cabelo. Enfim,
batom, maquiagem, deve ser uma confusão. Como é importante a gente aprender a desenvolver relacionamentos em casa, no seu trabalho, na sua escola, na igreja. Desenvolva bons relacionamentos. Irmãos, quantas vezes já não ouvi? Eu já não ouvi. Fui numa pessoa e disse para ela assim, olha, por favor, querido, você está, pastor, estou precisando de uma pessoa para trabalhar aqui comigo, assim. Era um cargo bom. E eu pensava, tem o fulano. Escute o fulano. Ah, não, pastor fulano, o pastor é muito chato. E eu pensava, puxa, que pena. Se tivesse desenvolvido bons relacionamentos, podia estar sendo abençoado agora. Você está entendendo? A importância. Desenvolva, querido. Fique de pé. Vamos cantar. Quero convidar a minha super banda gospel de quinta. Não é de quinta categoria, irmãos, é de primeira categoria, de quinta-feira. É uma banda de primeira que toca na quinta. Ficou bom essa, né, Murilo? Uma banda de primeira que toca na quinta. Ficou jóia. Nessa noite gostosa de quinta-feira, primavera com cara de inverno. Que coisa boa. A gente estava no inverno com cara de verão. Agora começou a primavera com um tom de inverno, né? Eu soube que lá no Paraná geou, nevou, fez de tudo, né? Congelou as coisas. Que benção, que gostoso. Vamos cantar. Essa canção diz o seguinte: eu recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos fazer um santo movimento, uma bagunça santa. Você vai abraçar durante a canção o máximo de pessoas que você conseguir, mas dê prioridade. Aí, Paulão, dê prioridade para quem você não abraça todo dia, filho. Não começa abraçando o Pedro, não. Abraça outros que você não abraça todo dia. Porque o Pedro você vê todo dia, abraça todo dia, mas por outros. Você vai abraçar o máximo que você conseguir. Mas não é aquele abracinho assim de acabou, não. Abraça, fala, irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pelo menos um Deus te abençoe, bem firme, convicto. Né? Deus te abençoe. Tá bom? Então, enquanto a gente canta essa canção, você vai sair do seu lugar e com essa consciência, talvez essa pessoa que você vai abraçar hoje, olha só, irmãos, isso pode ser uma palavra profética. Você vai abraçar essa pessoa hoje, e essa semana, ela pode abrir uma porta especial de Deus para a sua vida. Então, abraça como quem abraça uma oportunidade. Senhor, é hoje. Eu abraço a oportunidade. Eu ia perguntar agora quem são solteiros. Não vou nem perguntar, né, irmã? Deixa. Abraça em Cristo, só, irmãos. Tá bom? Vamos cantar? Enquanto a gente canta, você sai do seu lugar e abraça o máximo de pessoas que você puder.